Bom, continuando então a nossa aula sobre poda, sistema de produção e área foliar, voltar um pouquinho a respeito da poda curta, para a gente seguir na mesma sequência. Então, assim, falando rapidamente de algumas vantagens, né, do cordão esporonado ou cordão Royat, ele é fácil de executar, muito fácil, certo? Porque você não precisa selecionar a vara, ou seja, o tamanho da vara, o diâmetro da vara, a localização da vara. Basta você selecionar os ramos que você vai deixar, ou por esporão duplo, ou por esporão simples. Dentro do esporão simples, se é um ramo mais fino, né, com menos vigor, uma gema. Se for um ramo com bom vigor, duas gemas. Certo? Se for uma poda dupla, no caso, esporões duplos, menos um ponto, né, eu posso trabalhar com uma gema no esporão e com duas no outro. Se for dois esporões com bom vigor, bom diâmetro, posso trabalhar com 2 a 3 gemas por esporão. Então, por ponto, eu posso ter no esporão duplo 5 gemas. Ele tem a tendência a ter uma brotação uniforme, né? Já que os ramos partem todos do mesmo ponto. Eu vou ter que trabalhar com madeira nova, certo? Às vezes na vara eu vou cortar alguma vara que eu deixo parte desta vara, então com madeira mais velha do outro ano e aproveito um ramo mais da ponta da vara. Eu tenho um acúmulo normalmente de reservas no tronco, ele estimula o vigor, evita a possibilidade de excesso de brotos, certo? Porque eu posso ter, digamos assim, normalmente vou ter uma quantidade menor de gemas, tá? E a questão grande de alimentos é isso aqui, ó, eu não vou poder utilizar, né, para variedades que tenham dificuldade de brotação nas gemas no início do ramo, certo? As primeiras, segunda, terceira gemas francas. Aqui um exemplo, então, do sistema de poda curta. Tá? Esse aqui é uma planta de segundo ano, você pode ver que é o primeiro corte, não, segundo corte. Segundo corte do esporão, então terceiro ano, terceiro a quarto ano. Aqui como ficaria, né? O esporão simples, aqui seria uma poda com um esporão simples, um ponto de produção, um esporão por ponto de produção. Então se a gente fosse estimular o processo de produção aqui, então eu teria, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 esporões. 13 vezes 2 gemas seria aproximadamente 26 gemas. Tá? Digamos que eu tivesse um índice de brotação de 100% aqui. Né? Eu tenho 26 gemas, eu teria 26 brotos. E que eu tenha uma média de cacho, né? Também de 2 cachos por broto. Então eu teria 52 cachos. Tá? Digamos que isso aqui seja um chardonnay. Né? Um chardonnay ele tem na faixa de 100 gramas por caixa. Tá? Então aqui eu teria 5,2 quilos por hectare. Tá? É assim que a gente calcula mais ou menos a estimativa de produção. 5,2 quilos por hectare, eu teria aqui, se fosse o espaçamento de 3 por 1, eu teria 3 mil plantas. Né? Então, aproximadamente 16 toneladas por hectare, com esse tipo de poda. Só que, claro, normalmente eu não tenho uma média de 2 cachos, eu não tenho uma média de 100% de brotação. É muito comum falhar uma gema. E também, assim, ó, isso é o potencial produtivo. Agora, até chegar na colheita, eu tenho problema de doença, eu tenho problema de formiga, eu tenho problema de seca, eu tenho problema de, assim por diante, de fungo, né? Tenho problema de perdas de colheita e assim por diante. Né? Então, é muito difícil chegar a 16 toneladas por hectare com essa quantidade de gemas. Aqui o processo de brotação que ocorre, né? Essa planta aqui é essa planta aqui. Nada mais que isso, tá? No mesmo ponto, no ano seguinte, no mesmo verão, certo? Aqui no caso do experimento que eu já comentei, no experimento não, uma estação experimental de Portugal, onde um aluno da universidade, um aluno meu fez o TCC dele, o estágio dele, né? Tipo de poda bem comum lá, né? Um braço só, cordão esporonado, vê a quantidade de gemas aqui, né? Então uma poda para qualidade. Numa região que tem um solo pobre, né? Não adianta querer tirar muito em termos de produção por uma série de solo calcário, então limita muito a questão dos excessos de micronutrientes. Então aqui, continuando, né? Aqui já tem uma poda carregada, isso aqui é lá na Isabel, como tem uma cortina foliar muito pequena para Isabel, ou seja, a área foliar para esta variedade em sistema de vertical, né, SP, é muito pequena, né? Então aqui em torno de 8.000 metros quadrados por hectare de cortina. Então é necessário fazer essa quantidade de gemas, porque tudo está relacionado com o custo. Então, né, 25 gemas, 26 gemas é muito pouco. Uma variedade que precisa produzir aí 35 toneladas por hectare. Aqui já bem diferente. Aqui é a região de Vacaria, o vinho rar. Aqui Isabel, uva comum, vinho rar em mesmo sistema de produção.
Tá, então aqui ó, eu tenho aproximado, aqui uma poda praticamente rasa, eu quase não tenho gemas francas aqui, é para produzir muito pouco. A limitação deles lá, a expectativa, o objetivo era 6 toneladas por hectare. Então o vinho que você cobra R$100 a garrafa, você com o Cabernet Sauvignon. Então aqui eu tenho uma quantidade menor de gemas, eu tenho uma quantidade menor de produção. Estou trabalhando muito com basilar e cega, que é pouco produtiva, com Cabernet Sauvignon. E eu tenho uma área menor foliar, então, consequentemente, eu tenho que trabalhar com poucas gemas aqui, né? Então, o objetivo aqui é qualidade, qualitativo. Foco principal. Aqui o nosso objetivo é produção. Então, quando eu tenho uma gema por plano de produção ou duas, aqui eu tenho 5, 6 gemas. Né? Aqui, por exemplo, tem 6 gemas aqui, 6 a 7 gemas aqui. E isso aqui é que determina a produção. Claro que vários fatores vão influenciar aqui, eu tenho uma densidade de folhagem muito grande aqui, consequentemente eu tenho alto risco de doença, mas como é uma variedade rústica, né, eu não teria grandes problemas. Bom, aqui só para demonstrar como é que eu faço a avaliação da cortina. Tá? A cortina foliar vai determinar meu potencial produtivo. Ponto. Certo? Então, o equilíbrio entre esta vegetação e a frutificação, né, é que vai dar a qualidade das minhas uvas, da minha produção. Então, como é que eu faço essa cortina? Eu pego aqui o tamanho da cortina aqui, certo? Onde inicia o tronco da planta, com a vegetação, até o topo, certo? No caso aqui deu 1,10 m. Eu pego a largura dessa cortina, que deu 0,25 m, tá? E vou fazer a soma. Então, como eu tenho duas cortinas, né? Uma cortina desse lado e a outra do outro lado, o sol vai fazer isso aqui, ó. Teoricamente, se ele tiver numa exposição boa, tá? Certo? Então, eu tenho 1,10 m mais 1,10 m mais 0,25, certo? Que é a cortina, tá? A largura da cortina. Eu vou ter 2,45 metros quadrados por metro de cortina aqui dentro. Então, eu tenho 1 metro de cortina aqui. E aí eu vou pegar este vinhedo, pego o espaçamento dele, que no caso aqui é 3 metros, né? E vou dividir pela área total do hectare. Eu quero calcular para hectare. Então, 10 mil metros quadrados dividido por 3, eu vou ter 3.333 metros de cortina dentro desta área. Tá? Essa cortina vai ocupar 1/3, né, dos 10 mil metros quadrados que eu tenho aqui de área. Vezes a quantidade de metros quadrados de cortina que eu tenho por metro, eu vou ter o total. Que são 8.166 metros quadrados. Aqui tem um 6 a mais, né? Por hectare. Então, isso é uma quantidade assim, ó, relativamente pequena. Então, isso limita a produção, certo? Isso limita o processo produtivo, porque a área foliar está relacionada diretamente à produção. Evidente que eu tenho um efeito variedade aqui. Se pegar um Trebbiano, por exemplo, aqui, que tem um cacho grande, tem, digamos assim, um potencial produtivo muito grande, ou um Chenin, ou um Semillon, certo? Ou um Moscato, né? Para esta mesma área foliar, eu posso ter 2 vezes a produção de um Pinot, que pode ter uma área foliar similar, e ter um processo qualitativo similar. Então, esta é a questão aí, variedade. Tá? Por isso que esses dados de relação à área foliar por peso, né, 1,5 a 1,5 quilos de fruta por metro quadrado de área foliar é muito relativo. Né? Tem que ser muito bem estudado para a região, para o local e para a variedade. Então, aqui só mostrando aqui, ó, no caso dos tipos de poda, né, que eu vou ter isso aqui, não tem mais do que esses 3 tipos de poda. Tá? Cordão esporonado, poda mista e poda longa. Então, dentro da poda mista, eu vou ter vários modelos, né, de poda aí. E dentro da poda longa também. Então, aqui mostrando que no Bordeaux não tem diferença. Tá? Independente de ser esporonada, poda mista ou poda longa, todos eles eu vou ter a mesma resposta em termos de produção. Em termos de qualidade é outra questão. Tá? Então, aqui, se pegar quilos por planta, ó, entre 6,48 a 6,17. Não tem diferença estatística nenhuma, certo? Mesma coisa com relação à massa de cachos. Ó. Não deu diferença nenhuma na produção da massa de cachos. Tá? Aqui um experimento que eu fiz com Cabernet Sauvignon. Certo? Nós fizemos ali da Grange, um aluno da especialização, foi publicada na revista de Viticultura e Enologia. Então, o que se fez aqui? Qual foi os tratamentos? Poda basilar, poda de esporão simples e poda de esporão duplo. Tá? Certo? Bom, eu vou ser específico aqui. Então, ó, na massa de cacho,
praticamente não teve diferença. Tá? Então um pouco afetou. Aqui ó, foi um pouco menor. Muitos fatores aqui estão relacionados com a pequena área foliar e também com a gema. Gemas basilares, gemas cegas têm um potencial produtivo menor. Cacho menor em quantidade de cacho menor por gema. Tá? Aqui está um exemplo do índice da fertilidade. Ó. Foi a pior fertilidade obtida, ou seja, a pior valor em termos de produção de cacho por broto, por gema brotada. Tá? Em relação ao índice de brotação, ao contrário, ó, eu tive maior brotação, ou seja, eu tenho menos gemas deixadas, eu tenho potencial de brotação maior. Em consequência, os ramos que foram brotados, eles apresentam cachos menores e menos cacho por ramo. Tá? Então aqui ó, eu tive a maior resposta, né? Ó, em termos de massa de cacho por planta, né? Ou produtividade no tratamento com maior número de gemas, 31 gemas contra 25 gemas. Então, dentro do processo produtivo, né, o esporão duplo produziu mais que o esporão simples e mais que a poda rasa. Fator qualidade, né? Então, aqui, ó, entre os sistemas de poda não deu diferença entre o T1 e o T2, que é poda rasa e poda esporão duplo, e o tratamento apresentou o T2 com esporão duplo, né, 25 gemas por planta, que é uma quantidade baixa, tá? 25 gemas por planta é uma poda para produzir, tá? É uma poda pobre. Né? Aqui também não deixa de ser, certo? Um pouquinho no limite, tá? Então, aqui, ó, eu tive uma melhor produção, aqui, né? Perdão. Eu tive uma melhor produção, tá? 2,6 kg por planta, aqui 2 kg por planta e aqui 800 gramas por planta. Se eu multiplicar por 3, né, que é o nosso espaçamento, próximo ali 3.000 plantas por hectare, né? Então aqui em torno de 8.000, né, aqui em torno de 6.000 e aqui em torno de 3.000 kg por hectare, tá? 2,4. Então aqui a produção é muito baixa, aqui a produção também continua. Aqui é uma produção para Cabernet Sauvignon, pensando no vinho para produção, tá ok, né? Tá interessante. Com relação à qualidade, já que isso aqui seria o objetivo estimular, avaliar tanto produtividade quanto qualidade, eu tenho aqui a intensidade de cor, certo? Uma resposta boa para o tratamento T2 e para o índice de polifenóis também, certo? Também foi interessante a resposta. Então, em termos qualitativos, o T2 apresentou a melhor resposta. Em termos de produção, o T3 apresentou a melhor resposta, que era o que se esperava. E em termos de tanto qualitativo quanto de produção, o T1 não apresentou uma resposta adequada, principalmente em termos de produção. Tá? A resposta não foi... Esperava-se com uma produção menor, vocês teriam uma qualidade superior, mas não aconteceu. Talvez em função da questão qualidade. Tá? Bom, falando em área foliar, então. Tá? Então aqui eu tenho uma área de produção, lá em São Joaquim, tá? Cabernet Sauvignon também, que foi desfolhada para produção. E aqui eu tenho o nosso Chardonnay aqui, que foi desfolhado com o objetivo de melhorar a luminosidade da região dos cachos e principalmente a questão de tornar, né, o microclima da planta desfavorável aos fungos. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque olha até onde é que foi a desfolha. Né? Então, tirei aproximadamente 4 a 5 folhas acima do cacho. Esse é um período que essas folhas elas são muito importantes, né? Por processo de nutrir o cacho, ou seja, os fotoassimilados produzidos por essas folhas, que são as folhas que têm uma eficiência fotossintética muito grande, né? Elas são responsáveis pelo desenvolvimento desse cacho. Então, quando eu tenho este exagero na desfolha neste período, eu tenho uma redução do tamanho do cacho e persistindo essa questão, eu tenho problemas de acidez baixa, baixa produção de açúcar e tudo que em consequência com relação à qualidade. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a essa desfolha. Né? Normalmente se trabalha com folhas abaixo do cacho, mesmo assim são folhas fotossintéticas muito ativas. Né? Então aqui está um exemplo de como é que eu faço a avaliação da área foliar, né? Um processo não destrutivo, tá? Que é o modelo do Delroth, né? Então eu tenho aqui a área foliar e aqui eu tenho o comprimento da nervura. Então eu vou medir o comprimento da nervura aqui, vou fazer a média. Normalmente você pega 4 ramos, né? Eu vou explicar melhor isso numa aula específica. 4 ramos por planta. Você faz a média de 3 pontos, né? Na parte superior, na parte mediana e na parte da base. Então eu pego 3 folhas, uma na parte mediana, uma na base do cacho, uma na parte mediana e uma no topo da planta.
Tá? Normalmente no período de floração seria o processo ideal, ou posterior a isso que a planta atingiu a terceira corda. Vou fazer a média, certo? Vou pegar 3 ramos, né? Certo? 4 ramos, perdão. Né? E desses 4 ramos eu vou contar o número de folhas, vou contar o número de ramos, aí eu multiplico o número de ramos pelo número médio de folhas por ramo. Aí eu vou ter o total de folhas. Calculo a área foliar de uma folha, né? Pegando a média das nervuras. Então, aqui, digamos que eu pegasse 3 leituras, 4 ramos, eu teria 12 leituras. Então, eu vou fazer a média de 12 leituras de comprimento nervoso. Adicionaria na fórmula, eu vou ter a área de uma folha, né? Média de uma folha, eu multiplico pelo número de folhas. Eu vou ter a área foliar em metros quadrados por planta. Lembrando que a gente tem aqui a relação, né? Área foliar por quilo de planta, e você vai ver se esse ajuste está de acordo ou não no processo produtivo. Então, se eu tiver cacho demais por área foliar, ou uma expectativa de produção muito grande, eu posso desfolhar mais, né? Retirar cachos. Se eu tenho uma área foliar muito grande em relação à quantidade de cachos, né? Eu posso reduzir folhas. Então, esse é um ajuste que se faria, certo? Que é bem discutível isso, tá? É bem discutível essa questão. Vários autores questionam essa questão aí, porque tu tem toda a questão da radiação, né? A área foliar está ligada diretamente com a radiação. Eu tiro muita folha aqui. E posterior, digamos, eu tiro para fazer um ajuste. Posterior a esse processo, eu tenho, digamos assim, um período de baixa insolação, eu vou ter dificuldade de maturação. Então é bem questionável essa questão. O mais fácil é ter um período bom de clima ao longo de todo o ciclo, não estar no ponto de maturação e espero para colher. Essa é a dificuldade. Então aqui eu mostrando a desfolha, né? Então essa desfolha aqui eu vou facilitar o processo de colheita, porque está visível os cachos, né? Eu vou facilitar o processo de maturação, né? Para exposição direta à luz, melhorar a coloração, melhorar o índice de polifenóis, né? Dificultar o processo de ataque de doença, porque eu estou melhorando o microclima na região do cacho. Então vários são os aspectos, né? Da desfolha. O ideal seria fazer aqui sem problemas nenhum, né? Porque essas folhas basais já perderam sua eficiência. Já estão com uma mais, digamos assim, menos eficiente que no início. É fazer 2 semanas antes do pintor, eu não teria nenhum efeito negativo, certo? Teria só efeitos positivos nesse aspecto. Aqui são exemplos, né? Se eu vou fazer poda longa, como é que eu vou saber onde é que está a fertilidade da gema? Né? Então eu posso usar esse sistema que até era feito pela Aurora há um tempo atrás, aí, que leva a faixa de 2 semanas. Né? Então eu vou pegar os ramos da planta, no caso fosse uma poda longa, né? Tá? Chegar numa poda longa. Digamos que eu pegasse aqui, ó, fosse uma poda longa, né? Certo? Eu vou pegar os ramos e eu vou separar as gemas. Então eu tenho a primeira gema, a segunda gema, a terceira gema, a quarta gema e a quinta gema. Vou fazer uma amostragem do número de ramos e vou levar para esta câmara. Aqui nada mais é que uma espuma fenólica, né? E aqui seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta gema. Então eu tenho esses ramos divididos por gema. Todas aqui são as primeiras gemas. E vou deixar na câmara com temperatura e umidade controlada, temperatura mais elevada, claro, igual ao período de brotação, umidade elevada, na base da gema aqui, ó, não precisa mais nada, só água. E aí, a partir do momento que me tiro os brotos, eu vou ver onde é que está o ponto de frutificação. Digamos que o ponto de frutificação começa aqui, ó. Esses ramos aqui não tem frutos, não tem cachos. Começa aqui. Bom, eu sei que para mim ter eficiência na produção usando varas, eu no mínimo eu vou ter que começar, né, eu vou ter que ter o tamanho da minha vara, né, a partir de varas com, se essa aqui é a quinta gema, aqui começou a frutificação, em torno de 8 gemas, para ter pelo menos 3 brotos com processo produtivo. Tá? Então é assim umas maneiras de se avaliar a fertilidade do ramo para definir a poda, quando eu trabalho com poda longa ou mista. É muito comum isso aqui no Vale de São Francisco, que eles trabalham com vademesa, vademesa é poda longa, poda mista. Ó, aqui está um exemplo, né? Estou tentando mostrar o que é isso. Tá? Então, a vara aqui, isso aqui é nossa Isabel, lá, se eu não me engano é nossa Isabel. É nossa Isabel, sim. Dá para ver pela brotação. Então, aqui, se eu fosse fazer uma desbrota para diminuir a densidade de brotos, né, eu tiraria esses ramos de baixo que estão mal posicionados. E os ramos aqui que eu conduziria ao longo do arame, né, distribuindo a cada 20, 30 centímetros esses ramos ao longo dos arames laterais. Tá? Então, posterior à poda, ela ficou assim, ó. Tá? É claro que isso para Isabel às vezes é meio complicado fazer porque o produtor não tem tempo, né? Mas seria o ideal. Então eu tenho aqui, olha o potencial produtivo deste ramo, desta vara. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 brotos. A Isabel ela tem uma média de caixa, tem no mínimo 2 cachos por broto. Então eu teria 10 cachos aqui.
A média de peso da Isabel é 150 gramas. Então eu teria 1,5 quilos aqui, nesse ramo aqui. Se eu tiver 4 varas, né, que às vezes tem mais na Isabel, né, 5, 6, né, eu vou ter só nas varas aqui, eu vou ter 4 quilos, mais todo o esporão. É muito comum, às vezes, tu ter 6 varas no Isabel, 8 varas, né, conforme o tamanho da planta, limitado pelo tamanho da planta. Então, no caso de uma vinífera, é muito comum, às vezes, a fertilidade começar aqui. Né? Então, Cabernet Sauvignon não, Cabernet Franc, por exemplo, né, na Itália. Então, tu nunca vai podar, né, com uma varinha curta aqui, certo? Então, é muito importante conhecer a localização da gema fértil por variedade, conforme o ano, em função do ano. Tá? Você faz muito em UV mesmo, para vinho esse processo normalmente não é utilizado, em função do custo, né, de vários fatores que vão influenciar. Mas, tipo uma Itália aqui, né, digamos que eu tenha 2 brotos, 2 cachos, o peso médio da Itália é 450 gramas. Né? Então, para uva de mesa é muito importante esse processo. Então, eu tenho 2 brotos aqui, eu tenho 2 quilos aqui, nesses ramos. Então, e outra coisa importante é a questão da densidade, né? Esse espaçamento entre as varas, né? Porque esses ramos vão desenvolver bastante e vão fechar toda essa área aqui, vai ser fechada. Então, quanto mais distribuído tiver essas varas, melhor vai ser a captação de luz, consequentemente melhor a fertilidade dessas gemas para o próximo ano, que essas folhas vão captar, o processo fotossintético vai alimentar essas gemas aqui, que vai te dar uma boa resposta em termos de produção no ano seguinte. Claro que mais as gemas daqui, né? Sempre trabalha com uma vara mais próxima do tronco, tá? Então, digamos que eu tenho um ramo bom aqui, eu vou eliminar toda esta parte aqui no período de poda seca e vou puxar uma outra vara para cá. Por isso que é muito importante, às vezes, ter o quê? Tem um esporão aqui. O esporão sempre brota. Então, digamos que eu não tive brotação aqui. Aí a minha brotação começa aqui. Então, para o próximo ano, se eu não tiver um esporão aqui, eu quiser manter essa vara, eu vou ter toda esta parte aqui com madeira velha, que é uma das dificuldades do processo de poda longa ou de poda mista, né? Eu acumulo madeira velha. Agora, se eu tenho um esporão, eu corto esse ramo aqui e eu puxo uma nova vara aqui no ramo novo. Só mostrando a questão do vigor excessivo, né? Então ramos muito fortes, muito grossos, têm a tendência a ter problema de fertilidade aqui, tá? Certo? Então a seiva passa tão rápida por aqui, daí a fertilidade fica mais ponta do ramo, né? Certo? Também existe um desequilíbrio hormonal aqui, que faz com que eu tenha essa gema infértil. Então é importante espaçar essas varas. Aqui é um exemplo. Isso aqui é um Cabernet Sauvignon, tá? Esse é um Cabernet Sauvignon ali no Vale dos Vinhedos, né? Então o espaçamento das varas é importante para a questão de luminosidade, tá? É raro ter Cabernet Sauvignon em sistema dilatado e também é um sistema de um braço só, tá? Então eu tenho isso aqui uma poda mista, varas e esporões distribuídos ao longo do tronco da planta. Aqui eu só citei, né, dois autores que eles citam que podas com 23, 17 e 11 varas por metro quadrado, que é um monte, né? Certo? Obtiveram 13,1, 11 e 8 toneladas, tá? Então, a poda é depressiva. À medida que eu tenho mais gemas, eu vou ter uma produção menor, tá? Perdão, aqui seria... Sim, espaçamento. Aqui está o número de gemas, tá? Essa cultivar aqui é um alfocheiro na região do Dão, tá? 3 toneladas por hectare é uma quantidade considerável. Então, aqui seria mais uma poda longa. Perdão, voltando aqui. Tá? Importante é outra coisa, sempre que eu for fazer uma poda com vara, se eu puder curvar esta vara, a seiva vai passar mais lentamente. A seiva vai circular mais lentamente. Eu tenho um efeito de reduzir a dominância apical, que é muito fácil essa gema aqui começar a se desenvolver e inibir o desenvolvimento das brotações. Esse broto, na verdade, das brotações para trás dessa vara. A brotação sempre inicia mais forte da ponta do ramo para cá. A seiva vem e sempre vai terminar na gema da ponta. Então, se eu curvo esse ramo, vai reduzir a velocidade de circulação da seiva. E a quantidade de seiva que vai chegar por ponto vai ser diferenciada. Que é muito comum. Então, se eu curvar aqui, vocês vão ver que vocês vão ter brotação aqui. A outra opção, às vezes, é fazer o anelamento. Tá? Que nada mais é que pegar um canivete aqui, ó, e cortar acima da gema. Então eu tenho a tendência a ter uma concentração de seiva neste ponto aqui, estimular o processo de brotação. Aqui outro experimento, né, aquele que eu acho que eu passei para vocês, tá? De Chardonnay, mostrando aqui a questão da fertilidade das gemas, né?
certo? Que eu não tive diferença de fertilidade em função do sistema de poda. Aqui. Por quê? Porque as gemas já estavam formadas, né? Elas foram formadas no ciclo anterior. Então, na poda, ela não vai diferenciar essa questão da fertilidade. Normalmente não tem esse efeito. E aqui, ó, o número de gemas, né, sim, ele é afetado pelo sistema de poda. Então, o sistema de cordão espiral normalmente é o sistema que possibilita, né, o menor número de gemas e, consequentemente, uma redução na produção. Aqui eu tenho poda mista, e aqui a poda curta. Tá? Com relação ao índice de fertilidade, ó, aqui eu já tive uma diferença. Ó. Por quê? Porque eu tenho aqui diferentes tipos de gema, certo? O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter o sistema Casenave aqui, né? E aqui eu vou ter o sistema em Silvers. Então, eu tenho uma diferença de posicionamento nos ramos. Conforme o ramo que brotou aqui, ó, eu vou ter uma diferença do potencial de produção. Como aqui eu tenho no Casenave mais ou menos, no Silvers, perdão, 14, 12 gemas, e aqui eu tenho apenas 6, 7 gemas, né? Eu tenho um processo que vai diferenciar a posição da gema. Tá? Então isso faz com que eu possa ter uma diferença na quantidade de caixas emitidas em função da posição da gema. E os sistemas, né? Então o que eu tive aqui, ó? Nesse sistema? Eu tive aqui poda curta, tá? Então uma área foliar menor, um potencial produtivo menor, tá? 2 kg por planta no Chardonnay. Aqui uma poda mais longa, com varas, com comprimento maior, certo? E o Casenave aqui na faixa aproximadamente aqui de 7, 8 gemas, né? Além do fato que a concentração da produção é aqui, ó. Então, como tem o efeito de o ramo ser muito reto, ser ramo amarrado assim, normalmente a brotação ocorre nos ramos da ponta. Essa brotação teórica aqui não ocorreria praticamente. Tá? E tem um vigor muito grande nessas varas aqui, nesses brotos que vêm na ponta desses ramos. E aqui ocorre a redução da circulação da seiva, tá? Para tentar diminuir o vigor, e eu tenho uma quantidade maior de gemas, então o potencial produtivo é muito grande. Tá? O que houve nesse experimento? Aqui está um exemplo do Casenave. Ó, tá? Então, você pode ver que não tem praticamente brotação aqui. Ó, né? Aqui praticamente não tem brotação nesse sistema aqui. Normalmente a brotação ocorre na ponta do ramo. No caso do Casenave, a brotação é mais parelha, principalmente no início do ciclo aqui. Eu tenho uma quantidade maior de brotos. Então eu tenho um potencial produtivo maior, eu tenho estimulo o processo de produção. Então, tanto que deu 4 kg por hectare, 3 kg por hectare aqui. Mas é bem interessante esse sistema também, bem fácil de se fazer também. Só tentar para você, sempre que fizer esse tipo de poda, procurar fazer em cima de um esporão duplo. A vara ficaria no esporão, na gema, na ponta da gema do esporão de cima. Certo? Esse seria o correto. Né? A mesma coisa aqui, para mim ter um retorno, né? Para não perder esse ponto de produção. Esse aqui é o outro experimento com o Isabel, certo, no Y, em que foi feito, eu passei esse dado para vocês, em que foi feito 3 tipos de poda mista, sendo que foi usado diferentes tamanhos de vara. Tá? Isso gerou uma diferença na produção muito grande. Certo? Não vou analisar aqui o Dormex, eu vou analisar apenas a questão da produtividade, tá? Então aqui, ó, em termos de só citando aqui, ó, eu tive aqui na vara curta 50 gemas, tá? 50 cachos, perdão, né? Na vara média também, e na vara longa eu tive 81 cachos. Então foi foi superior aos demais tratamentos, tá? Aqui, outro fator aqui, ó, a massa de cacho, tá? Então a massa de cacho, qual que seria a vara longa, né? Que seria a vara curta. Então assim, a vara curta ela foi podada na segunda corda, primeira corda, ou seja, 25 centímetros você podou acima do arame. A vara média ela foi podada na segunda corda, e a vara longa você pegou esta vara, levou até a segunda corda e torceu ela e amarrou ainda, né, no arame lateral. Então ela ficou com a quantidade de gemas bem superior às demais varas. Então aqui ficou na faixa de 4 gemas, aqui ficou na faixa de 6, 7 gemas, aqui na faixa de 12, 13 gemas. Tá? Então olha o potencial produtivo aqui.
Ó, produtividade por hectare, 22 toneladas. Para um sistema em Y e para um sistema de espaldeira é bem interessante. Para espaldeira, um sistema vertical de cortinas inclinadas, né? Então são duas cortinas inclinadas, certo? Com um tronco principal. O que diferencia da lira? Seria também duas cortinas inclinadas a lira, a diferença é que eu teria dois troncos, certo? Dois troncos principais. Eu vou só falar aqui um pouquinho da ceramida hidrogenada. Tá? Então, normalmente é comum o Dormex ou qualquer indutor de brotação não afetar a fertilidade. Tá? O objetivo dele é aumentar o número de brotos, certo? Então, o número de brotos por planta. O que acontece? Acaba aumentando o número de cachos porque eu tenho aumento no número de brotos, certo? Que aqui eu não tenho este dado, tá? Então, o que eu consegui aqui? Uma quantidade de massa de cacho maior e uma produtividade maior por hectare, certo? Sem afetar o índice de fertilidade. Voltando aqui só para... Bom, só falando da poda longa, é muito pouco você vê poda longa, muito pouco mesmo, tá? Então, esse é um sistema tá, que é muito difícil de se trabalhar. Eu dependo muito da fertilidade das gemas, né? E da facilidade de brotação também, senão eu vou ter, consequentemente, com o tempo e podando madeira velha, cada vez a planta ficando mais produzida. Muito difícil fazer poda longa, muito pouco eu vejo isso. Tá? Eu só vou usar apenas varas para produção, né? E às vezes usado quando eu tenho a fertilidade da base da gema muito baixa, ou seja, eu tenho um ramo emitido, mas eu não tenho a imitação da frutificação. E a cultivares que é sujeita à filagem, né? Que em função do excesso de vigor dela, ela faz com que a gavinha se transforme, o cacho se transforme numa gavinha, ou seja, regressão do cacho. Eu tenho que conduzir as varas, né? Tenho que amarrar essas varas da maneira com que eu vou trabalhar. E assim, é muito fácil ter a brotação desuniforme. Né? Quanto maior o comprimento da vara, menor a quantidade de ramos emitidos. Mas, normalmente se tem colheitas bem manejadas, isso tem colheitas grandes com a poda longa. Vou citar um exemplo aqui, ó. O que seria esta brotação incompleta? Ó. Então você vê aqui ó, o que nós temos? Ó. Então eu tenho aqui aproximadamente nesta vara umas 8, 9 gemas. Né? E eu tenho aproximadamente 5 brotos aqui. Brotação completa seria isto aqui. Ó. Isto aqui. Isso seria uma brotação completa. Né? Então essa vara brotou muito bem. Por quê? Porque a Isabel tem muita facilidade de brotação, poucas áreas de frio, uma planta muito vigorosa, tem digamos assim, uma resposta muito boa ao sistema de condução horizontal. Bom, continuando então, né? Esse aqui é uma poda longa, esse aqui é um amigo meu, o Simval lá, o gerente, que era o gerente da Salton, que foi umas fotos que eles fizeram na Itália, que eles foram utilizar o sistema de poda utilizado lá, que eles estavam comprando o maquinário da Itália, como máquina de colheita, pulverizador e assim por diante. Então esse é um sistema que eles utilizam que facilitou muito o processo de colheita. Então é feita a poda longa, que nada mais é que se pega, né, uma vara que está aqui, né, ou seja, aqui depois do processo de colheita, você pega uma vara abaixo do ramo e se curva ela nesse sentido. Ela vem para cá. E outra vara para o lado de lá. Então eu tenho a concentração da frutificação aqui. Né? Digamos que aqui eu escolhi esta vara aqui. Né? Eu escolhi essa vara, eu vou pegar ela, vou torcer ela e trazer nesse sentido. Tá? E esta vara aqui, né? A quantidade de gemas, 14 gemas eles estavam utilizando. Né? E esta vara que está localizada aqui, né? Ó, aqui eu vou eliminar, fazer o corte, elimino toda essa parte de madeira velha aqui. Certo? E aí eu vou selecionar 2 ramos, né? Para utilizar. Digamos que eu selecionaria este ramo aqui, eu traria ele para cá, né? Curvaria ele aqui e amarro, e esse outro ramo eu vou curvar ele para cá, ficando apenas com 2 brotos. Né? Como está aqui, esse é o exemplo que eles fizeram. Né? Então tem uma vara que foi curvada aqui em cima e amarrada aqui, deixando mais ou menos 14 gemas por ramo. E outra aqui, isso aqui é Chardonnay, tá? Então aqui é a concentração da frutificação, um pouquinho diferente do que houve aqui, ó, tá? Um pouquinho diferente do que houve aqui. Ó, aqui foi a concentração da produção aqui, certo? Aqui eu só botei o cálculo da cortina foliar, né?
tá? Calculando 70% aqui, 0,7 metros aqui, vezes 0,25 que é a largura, né? Vezes 2 eu teria uma cortina foliar de 6.000 metros quadrados, mas não tem problema. Por quê? Porque aqui essa desfolha foi feita no período de colheita, então eu não tive uma redução da área foliar que afetou o processo de maturação. Tá? Então aqui a colheita é mecanizada, mas poderia ser colheita manual, vai facilitar muito o processo de colheita, aumenta o rendimento de colheita, né? Reduz as perdas por podridão e assim por diante. Tá? Lembrando que sempre que a poda longa normalmente é usada quando tem problema de baixa fertilidade nas gemas da base. Aqui só citando exemplo para tomar cuidado com essa questão da desfolha. Por quê? Porque as folhas, né, até os 40, aqui está, né, então até os 26 dias ela vai ser importadora, ou seja, ela simplesmente vai se nutrir do ramo, né, do sistema radicular e das folhas produtoras, né, que elas têm uma capacidade produtiva assim, ao máxima quando elas se desenvolveram totalmente aqui, que seriam 57 dias, certo? Então, logo que ela começar a se desenvolver, se for feita aquela desfolha exagerada, né, eu vou estar tirando as folhas que mais produzem fotoassimilados para manutenção, né, manutenção de toda a planta como um todo, né, tronco, folhas, ramos, né, acúmulo de carboidratos, em detrimento de deixar folhas que são consumidoras. Né? No caso de folhas, né, com 25, 26 dias, que elas apenas consomem para desenvolvimento. Então, essa é uma coisa que tem que tomar muito cuidado na questão da desfolha exagerada. É claro que normalmente se faz desfolha no período diferente do processo de maturação por causa da questão doenças, normalmente. Aqui o sistema de dilatada, né? Como é que é feito o padrão da nossa região, similar ao padrão da nossa região. Lembra que eu falei a respeito das varas, né? 4 varas aqui, eu tenho 5 varas. Só que isso aqui está relacionado com o tamanho da planta. Se a planta for mais longa, né, eu vou ter mais 1 ou 2 varas. Então, se eu tiver um espaçamento de 1,5, eu tenho isso aqui. Se eu tiver um espaçamento de 2 metros, eu vou ter mais uma vara aqui e aumenta, consequentemente, né, mais 12, 14 gemas por planta. Tá? A definição da produção está relacionada à quantidade de plantas por gemas por hectare. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante aqui. Quando eu for deixar a vara, sempre é importante eu ter um esporão de retorno. Né? Certo? Então, se eu for deixar uma vara, eu escolho uma vara onde eu tenha na base dela um ramo curto para deixar. Eu faço uma poda com ramo curto. Por quê? Porque se essa vara não tiver neste ponto de produção do esporão, né, do lado, e ela brotar mal, brotar só aqui na ponta, eu vou ter que eliminá-la. Ó. E se eu não tiver o esporão, eu vou perder esse ponto de produção. Ele pode ficar sem retornar durante muito tempo. Então sempre eu vou trabalhar assim, ó, se eu deixar 4 varas, sempre com esporão de retorno, porque quando ele ocorrer no próximo inverno, eu fiz essa poda no próximo verão, eu vou ter brotações da vara e brotações do esporão. Se eu tiver brotações só na ponta da vara, eu elimino essa vara e eu vou utilizar os brotos que vieram do esporão, como está aqui. Ó. Então a poda seria aqui, digamos, o esporão, e poderia deixar uma nova vara, podando aqui e amarrando no arame. Eu vou encerrar momentaneamente, tá? Olha só aqui, ó. Aqui está um exemplo que não poderia ser, né? Vara mal localizada. E aqui eu tenho um esporão aqui de retorno. Brotando mal esta vara, sempre amarrada posterior, né? Uma gema posterior do arame, para ela não escapar aqui. Porque tem muita carga de fruto aqui, ela pode escapar. Então essa gema aqui amarrando, ela vai segurar. Então aqui, ó, um ponto de produção aqui, outro ponto de produção. Digamos que tivesse deixado uma vara aqui, e ela brotou só na ponta e vai ter que eliminar. Aí ficaria deste ponto até este ponto sem produção. Então não tem sentido eu ter uma planta desse tamanho, uma planta de sistema dilatado, isso aqui é caldeiro, tá? Então com uma distância tão grande entre um ponto de produção e outro, certo? Eu vou encerrar momentaneamente, tá? E continuar a aula posterior.